Bom dia, queridos e amados amigos e irmãos. Que Deus abençoe seu dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento esteja e permaneça em seu coração. Amém? O nosso devocional de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 34. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dos versos 19 ao 36. Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que todos os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações através dessa mensagem. Aqui, irmãos, nós vemos aqui a história de Paulo e Silas, né? Na verdade, uma parte da história deles, né? Quando eles foram presos por expulsarem um demônio de adivinhação de uma moça. As pessoas ganhavam dinheiro através dessas adivinhações. E quando Paulo e Silas oram e expulsam esse demônio de adivinhação, aquela moça para de adivinhar, assim os seus senhores param de ganhar dinheiro às suas custas. E muito revoltados, jogaram a população contra Paulo e Silas, que os pegaram, rasgaram suas vestes, bateram neles muitíssimo e prenderam eles com toda a segurança, assim como diz a palavra do Senhor. Eles estavam sob forte guarda e
amarrados, muito provavelmente pés e mãos amarradas. E aqui eu quero falar para os irmãos o poder da oração, o poder da adoração e o poder do testemunho de vida. Porque foi isso que aconteceu aqui. A oração, poder da oração, poder da adoração e o poder do testemunho. Aqui foi um acontecimento esplêndido, irmãos, esplêndido. E sabe o que eu vejo aqui? Que não é diferente nos dias de hoje. Mesmo passando por tribulações, mesmo sendo julgados pelas pessoas, às vezes mesmo passando por necessidade financeira, né, por problemas na saúde, se nós fizermos igual Paulo e Silas, não olharmos para o problema, mas sim para a solução, que é Deus, e passarmos a ser gratos a Deus, porque mesmo passando dificuldades ainda estamos vivos, mesmo passando dificuldades ainda temos a nossa família por perto. E se nós orarmos a Deus, adorarmos a Ele, sermos gratos a Ele, a nossa situação ela pode mudar da noite para o dia. Deus pode nos tirar desse cativeiro. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui que mesmo presos, açoitados, com certeza sentindo muita dor, porque naquele tempo as pessoas elas não tinham dó, não, elas batiam mesmo. Então muito provavelmente cheio de dores, trancafiados numa cela, amarrados pés e mãos, eles não choraram de medo, de raiva. Se choraram foi na presença do Senhor. Eles oravam e cantavam a Deus ao mesmo tempo. Presos, amarrados e açoitados. Mas Paulo e Silas orando a Deus e adorando a Deus. Nós vimos aqui que a Bíblia relata que as portas, e não foram só deles, só da cela deles, todas as portas se abriram. Todas as portas se abriram. Todas as cadeias caíram. Todas, sem exceção. Então, todos os detentos tinham a liberdade de ir embora naquele momento. Mas acredito eu que eles ficaram tão impressionados com o poder da oração e da adoração de Paulo e Silas que eles não tiveram reação de saírem correndo e ir embora. Acho que eles ficaram tão assim impactados que eles preferiram esperar para ver no que aquilo ia dar. E assim estavam todos lá. Mas o carcereiro, quando percebeu aquela situação, ele imaginou que eles já teriam todos ido embora. E ia tirar a sua própria vida. Porque naquele tempo, irmãos, não era igual hoje, não. Naquele tempo, os reis da época mandavam matar os seus servos que deixasse acontecer tal coisa. Mas quando ele pegou da sua espada e quis tirar sua própria vida, Paulo e Silas disseram: não te faças mal nenhum, que estamos todos aqui. Imagino eu que aquele carcereiro ele ficou sem querer acreditar no que ele estava vendo e ouvindo. Mas aconteceu. E ele ficou tão impressionado com o poder da oração, da adoração e o testemunho de Paulo e Silas que ele pensou consigo mesmo e perguntou para aqueles homens: o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para adorar o seu Deus? Que é o meu e o seu Deus, é o nosso Deus. E Paulo e Silas disseram: creia em Deus, você e a sua família serão salvos.
E assim ele fez. Ele creu, levou eles para sua própria casa e ali adoraram ao nosso Deus. Ali eles adoraram ao Deus dos deuses, o nosso Deus. Essa palavra, irmãos, ela nos prova que é possível, em meio às lutas, em meio às dores, às dificuldades, é possível adorar a Deus em meio ao caos. E é através dessa adoração, irmãos, que nós conseguimos nos livrar desses problemas. Porque é através da oração e da adoração a Deus é que Ele nos livra, que Ele nos liberta. É através da adoração a Deus. Tem vários testemunhos de pessoas que estavam literalmente presas. E lá dentro da prisão foi pregado o evangelho para eles e eles se converteram. E hoje são grandes homens de Deus. Pessoas que são verdadeiramente convertidas. Irmãos, que nós não esqueçamos nunca, Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus pode fazer infinitamente mais. Não existe problema sem solução para Deus. Não existe. Quantos e quantos testemunhos de pessoas que chegaram a experimentar a morte e Deus ressuscitou. Pessoas que estavam com doenças incuráveis, como o HIV, que até então a medicina não encontra cura, ou não querem encontrar a cura. O nosso Deus, Ele é capaz de curar toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença. Se você está passando por um problema de saúde, se você tem um problema de saúde que você acha que é incurável, pois saiba que o meu Deus pode te curar. Independente. HIV, câncer, qualquer problema de saúde, irmãos. Seja interno, seja externo. Problemas físicos, problemas emocionais, o nosso Deus cura tudo. Basta nós fazermos como Paulo e Silas. Não nos entregar ao problema, mas entregar o problema nas mãos de Deus, na mão do Senhor, aquele que tudo pode. E tudo será resolvido. Se você estiver preso na prisão mesmo, na cadeia, Ele pode te libertar. Se você estiver preso nas drogas, Ele pode te libertar. Ele pode te libertar de todo e qualquer problema. Não existe problema demasiadamente grande para Deus. Basta nós crermos e entregar a nossa vida para Ele. Tem um ditado que eu gosto muito. Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Amém? Que essa palavra seja viva e eficaz em nossos corações. Que nós venhamos, assim como Paulo e Silas, adorar a Deus em meio ao caos, à tempestade. Que Deus, Ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Deus. Irmãos, Deus pode todas as coisas. Deus pode solucionar um problema seu mínimo, como Ele pode solucionar o maior problema da sua vida. Busque a Deus, irmãos. Entregue a sua vida para Deus. Que nós venhamos deixar as velhas práticas.
e adorar a Deus com toda a intensidade do nosso ser. Amém? Como foi falado aqui, né? O poder da oração. Então, nada melhor depois de nos alimentar da palavra, orarmos a Deus. Amém? Soberano Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa palavra, por mais esse momento, Senhor, de oração, de adoração ao Senhor, meu Pai. Pai, a sua palavra foi ministrada neste momento, que o teu Espírito Santo venha nos trazer convencimento dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, assim como Paulo e Silas, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, meu Pai. Para que o Senhor venha quebrar as cadeias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo laço, todo embaraço, meu Pai, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todas as correntes, todas as cadeias, meu Pai, que nos prende, que nos trava, que nos paralisa. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo toda doença, meu Pai, física, psicológica, emocional, espiritual, meu Pai. Pai, eu repreendo toda prisão, meu Pai, seja ela física ou não, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor cura, Senhor, cada pessoa que me ouve, Senhor, neste momento. Vá de encontro, Senhor, aos familiares dessa pessoa, meu Pai. Aqueles que se encontram, meu Pai, num leito do hospital, meu Pai, ou na sala de uma prisão. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor os liberte, meu Pai, em nome de Jesus. Cura, Senhor, primeiramente as doenças, meu Pai, internas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, acalma, Senhor, as tempestades internas que ficam em nossos corações, meu Pai. E depois, Senhor, externamente, cura, liberta, restaura, renova, fortalece, meu Pai. Toma-nos, Senhor, pela sua mão direita, meu Pai, e nos levanta, nos ergue, meu Pai, em nome de Jesus. Que todas as cadeias caiam por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, meu Deus e meu Pai, aqueles que necessitam, meu Pai, que sonham com um casamento, meu Pai, próspero, abençoado. Aqueles, meu Deus e meu Pai, que sonham com um emprego, meu Deus, abençoado, com a vida financeira próspera, Senhor, com a família abençoada, que o Senhor os abençoe de uma forma sobrenatural e poderosa. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, as suas finanças. Que Deus abençoe seu final de semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo devocional, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe.